Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde aos internautas que nos assistem. Meu nome é Paulo Henrique, trabalho na empresa Semoc, do grupo da Chaime Molibdênio. Em Goiás, há duas unidades, uma de fosfato e outra de nióbio, no qual eu e o Antônio, que está aqui, trabalhamos. Na Mina Boa Vista, extraímos em torno de 3,5 milhões de toneladas de nióbio por ano. O nosso projeto é redução de 5% no consumo específico do diesel da Mina Boa Vista. E o nosso KPI utilizado foi litros por toneladas por quilômetro. Aqui está o nosso fluxo do recebimento do diesel, a importância e o foco na entrega de todos os nossos resultados. Anualmente, o nosso consumo gira em torno de 30 milhões de litros, em torno de 31 milhões por ano de diesel. E aqui está a excelência operacional, redução no custo de tonelada e o aumento da eficiência energética. Os entregantes do projeto foram eu, Antônio, Adriano, José dos Santos, Ailton, Ivanildo e Robert Daniel. O fluxo de recebimento do diesel começa através do planejamento, que é através do nosso consumo diário das nossas operações, que são 24 horas. Recebimento do diesel através da transportadora Garbuio, conferência do material e análise do diesel, recebimento nos tanques e o abastecimento de todos os equipamentos. E utilizamos também o sistema CTF, controle total de frota, e o sistema do despacho em 100% da frota. E o principal, o nosso gerenciamento. Aqui está a definição nesta carta de controle, litros por toneladas por quilômetro. Se vocês observarem aí um gráfico antes de agosto, que só tínhamos apenas uma empresa, nós tivemos um resultado. E quando entrou outra empresa, tivemos um resultado ascendente, no qual o litros por tonelada girou em torno de 0,177. Nosso projeto é redução de 5% do nosso consumo. Redução de litros planejada, 137 mil litros. Redução de custo planejada, 440 mil reais. E redução de emissão de CO2 planejada, de 331 mil toneladas. A nossa mensuração, as análises do sistema de medição. Nossa balança rodoviária ela é aferida a cada 2 meses pela empresa prestadora de serviço. Aferimos todas as nossas bombas e os comboios toda sexta-feira e nós temos a confiabilidade da base de dados, que é a distância de transporte calculada por cada viagem através do sistema GPS. A nossa mensuração para o teste de capabilidade, ele trouxe para nós um nível de sigma inicial, que se vocês observarem todo o nosso relatório de capabilidade, que é o nosso KPI, a média amostral, ela nos mostrou de 0,177 litros toneladas por quilômetro, dados fora da especificação, 74%, e o nível sigma, menos 0,65. Ou seja, os dados aprovados para normalidades e reprovados pela estabilidade do nosso processo. Análise no foco do problema e metas específicas. Nos trouxe que o foco do nosso projeto representa 85,2% do nosso indicador. Qual foi os equipamentos carro-chefe? Os caminhões 8x4 e as escavadeiras de produção. Após o levantamento de todas as causas potenciais, através da nossa matriz de materiais, método, mão de obra, matérias-primas, meio ambiente e medida, foram levantados 26 causas potenciais, que no qual, em tempo, não conseguiríamos tratar todas essas causas que foram levantadas. Levamos elas para a nossa matriz de priorização das causas potenciais.
aonde que aquelas ações que demandaria um alto esforço e baixo impacto, elas foram descartadas imediatamente. As ações que demandaria um alto esforço e um alto impacto, elas foram enviadas para o time de engenharia. E as ações que demandaria baixo esforço e baixo impacto, elas foram implementadas imediatamente através de conscientização de todos os motoristas e operadores de escavadeiras. E as ações que demandariam baixo esforço e alto impacto, todas elas foram tratadas, no qual trouxe o nosso resultado. A validação de causas raiz. Esse desempenho diferente entre frotas na mina. O ano passado, quando o projeto ainda estava em desenvolvimento, nós tínhamos 5 séries de equipamentos, de caminhões, no qual de 13 a 17. E a velocidade média deles, eles variavam. Por quê? São equipamentos com orímetros superiores e outros equipamentos mais novos que no qual tem uma maior eficiência na nossa cava e de velocidade, tanto cheio e vazio. Dessa validação de causas raiz, vocês podem observar que há evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese de igualdade entre as frotas. Ou seja, aquelas frotas que mais velha, é o que eu disse, nós priorizamos elas de uma forma que elas iriam trabalhar na parte superior. E as ações de melhoria, dentre elas 14 ações mapeadas e 100% executadas. No problema, nós tivemos várias instabilidades no nosso processo. Caminhões que às vezes era destinado para certas frentes de lavra cheio, ou seja, o próprio motorista, os operadores, eles perdiam aquele tempo ali, porque a sala de controle indicava para eles todos os sinais e eles sempre perdiam tempo, no qual, na velocidade, na produtividade, porque você não tem o ganho real. Então, todas as ações só eram enviadas para eles quando os caminhões estavam vazios, de forma que eles mesmos conseguiriam, em tempo hábil, dar resposta e ir para tal frente de lavra, uma ou a segunda lavra. As evidências das ações de melhoria, dentre das 14, as rotas nas programações diárias, ou seja, a programação diária, isso é importantíssimo para a redução do consumo de diesel. Se vocês observarem no mapa, vocês verificam que as nossas rotas, elas são muito extensas, e a nossa DMT nós precisamos muito reduzir, assim ganhamos em produtividade e redução no consumo de diesel. O estacionamento da contratada, antes era um ponto, hoje é um ponto mais próximo, no qual os caminhões eles conseguem, em tempo hábil, tanto na troca de turno quanto nas refeições, eliminar esse tempo e reduzir o consumo. Melhoramos também o sinal de Wi-Fi na mina, no qual instalamos 13 antenas, para que esse sinal chegue em tempo real para a sala de controle. Instalamos também 22 câmeras na mina, onde é controlada pela sala de controle através do joystick, e a setorização dos depósitos, porque hoje nós temos 2 depósitos em operações. Então, nessas setorizações, nós reduzimos muito também. E a carta de controle nos mostra que, em 1º de novembro de 2020, o antes e depois do projeto. Antes de agosto de 2019, entre agosto de 2019 e março de 2020, vocês verificam que antes só tinha somente uma empresa. E após esse período, entrou outra empresa, no qual aumentou muito o nosso consumo específico, aonde que esse projeto veio para tentar reduzir, e conseguimos reduzir e manter a nossa estabilidade. E depois de maio, aonde se iniciou o projeto, a novembro de 2020. Verifique-se na redução média e da variabilidade, o aumento sutil do indicador nos meses de setembro a outubro, as causas especiais em 2 semanas. Se vocês observarem,
houvemos uma causa especiais, porque uma das empresas houve uma greve, uma paralisação dos funcionários, e ficamos somente com uma empresa, no qual essa empresa que ficou operando, os caminhões 8x4 era de uma frota mais antiga, aonde que elevou o nosso consumo específico nessas 2 semanas. E a nossa carta nos trouxe que essas causas especiais evidenciado pela estabilidade dos nossos processos, aonde que aqueles caminhões dos orímetros mais velhos, mais altos, eles trabalhavam na parte superior da mina, e os caminhões com os orímetros mais novos na parte no fundo de cava, porque hoje a nossa mina está aproximadamente em torno de 200 metros. E o teste de hipótese, comprovação estatística de melhoria dos nossos projetos. Verifique-se a instabilidade e, depois do projeto, a nossa estabilidade. Isso nos trouxe um ganho real significativo. E o teste de capabilidade, aonde que a nossa média amostral no início do projeto foi de 0,177. Dados fora de especificação, 74%. Nível sigma, menos 0,65. E após o projeto realizado, foi de 0,158 litros por toneladas por quilômetro. Quando você olha esse número, a terceira casa decimal, em uma unidade, ela representa pouco. Mas quando você pega um volume maior, no qual é o nosso consumo muito alto, ela é muito significativa. E os dados fora de especificação, reduzimos para 8%. E o nível sigma de 1,41, que foi a subida. E os ganhos financeiros e ambientais. Redução de consumo específico, litros por toneladas quilômetros, planejado de 5%, realizado 11%. Redução de litros de diesel, planejado de 137 mil litros, realizado 302. Redução de emissão de CO2, planejado de 331 toneladas, realizado 729 toneladas. Redução de custo em 2020, planejado de 440 mil, realizado de 914 mil reais. E os ganhos capturados no nosso BAP de 2021 a 2025, de 13,5 milhões orçado a menos, aproximadamente de 2,5 milhões por ano. E os ganhos capturados no BAP de 2021 a 25, de 10 mil toneladas, menos 10 mil toneladas de redução de emissão de CO2. E aqui mostra os nossos ganhos capturados do nosso orçamento e o projeto de sustentabilidade, de 2,5 milhões de litros de diesel, que nos trouxe de 13,6 milhões de reais, capturando 7% do orçamento e não 11%, devido à continuação do período chuvoso nos próximos 3 meses. Ou seja, a nossa mina, no período chuvoso, nós sentimos muito isso, devido aos nossos equipamentos e o material que extraímos. E os controles implementados através da transição dos projetos e os responsáveis. Gestão à vista na sala de controle, isso é importantíssimo. Inspeções de campo turno a turno, controle de rota no despacho, dashboard de consumo de combustível, meta incluída no projeto de sustentabilidade da companhia e meta incluída no BAP também da companhia. E aqui o nosso memória de cálculo do BAP, no qual vocês podem observar. Este projeto, ele nos mostra que estamos no caminho certo, através da metodologia robusta, alinhada aos nossos valores, garantindo, sim, a sustentabilidade dos nossos negócios. Ok, então, Paulo, muito obrigado.
Abrimos aqui para perguntas. Alguém aqui do presencial, do digital, fazendo perguntas? Alguém, por favor? Ok, então, muito obrigado, Paulo, pela sua apresentação. Ok? Muito obrigado.